Mas é necessário também, além da regulação, uma autorregulação que não vem do Estado, que vem do próprio poder privado, né? E aí é claro que a gente vai ter poderia entrar em discussões diversas aqui de como isso deveria de fato ser feito, como poderia ocorrer ou não. As oportunidades do direito digital estão todas abertas aí. Tem muito espaço, muita procura por profissionais dessa área. Você pode instalar as melhores medidas técnicas ali, as melhores ferramentas, as melhores tecnologias. Se você não treina as pessoas que trabalham nessa organização, é a mesma coisa de você trancar uma porta a 7 chaves e deixar uma janelinha aberta. Porque o erro geralmente é humano. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma edição do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E no episódio número 15, vocês vão ver e acompanhar aqui uma discussão interessantíssima sobre um assunto até recente, o direito digital, mas que está impactando as vidas de todos nós. Com a tecnologia avançando muito, especialmente no mundo pós-pandemia, e a transformação digital entrando nos negócios, na vida de todo mundo, o que tem sido as consequências disso nas áreas do direito? Então, a gente vai debater hoje aqui todas as aplicações, ou muitas das aplicações que a digitalização estão levando, né, para dentro do direito e as preocupações que a gente tem que ter, assuntos que estão, na verdade, ainda se desenvolvendo, coisas que estamos aprendendo ainda a conviver socialmente e como isso vai impactar nossas vidas e o que vem aí pela frente, o futuro, as tendências. Então, para isso, fica ligado, nós temos dois convidados aqui excepcionais. Estou recebendo hoje aqui a Camila Pinheiro, advogada, especialista em direito digital. Ela é presidente do Instituto Goiano de Direito Digital e também professora aqui no IPOG da pós-graduação e vai poder falar muito com a gente sobre isso. E estou recebendo aqui de volta, mais uma vez, o Dr. Rodrigo Dias, juiz aqui do Tribunal Regional do Trabalho, também coordenador dos cursos aqui de Direito de Graduação e de Pós-Graduação no IPOG, para a gente debater sobre esse assunto fantástico, riquíssimo. Estou muito curioso, porque, afinal de contas, tem muita coisa nova surgindo. Nisso que vocês estão chamando, a gente está chamando de direito digital. E eu, na verdade, Camila, até quero começar aqui com você, já dando as boas-vindas, agradecendo vocês dois, e chamando aqui para discussão. O que é o direito digital? É um braço do direito mesmo, como é o penal, o direito civil, ou ainda é uma coisa em construção? Queria chamar vocês dois assim, já para dar as boas-vindas para a nossa audiência e começar a falar por aí. Bom, então, primeiramente, muito prazer estar aqui com vocês. Adorei o lema aí do podcast, né? Colocar a sua inteligência em movimento. Importantíssimo em época de inteligência artificial, em que às vezes a gente fica ali viciado nas ferramentas, né? Mas o direito digital, ele tem uma definição que eu gosto muito, não é minha, é de uma das principais referências na área do direito digital, que é a professora Patrícia Peck, estudiosa do campo há muito tempo, e ela fala o seguinte: o direito digital ele é a evolução do próprio direito, como se fosse um upgrade do direito. Porque hoje em dia a gente lida com tecnologia em tudo, né? Todas as demandas sociais, elas acabam envolvendo tecnologia. Hoje em dia, de forma ainda mais proeminente, a inteligência artificial, que está muito disseminada na sociedade, com essas ferramentas hoje que são fáceis, né, de fácil uso, de IA generativa. Então, a gente vai lidar com demandas que envolvem tecnologia em todas as áreas do direito. Então, qual seria a evolução do direito penal? Os crimes digitais. Qual seria a evolução dos contratos, né? Os contratos eletrônicos, os smart contracts. E a gente vai chegando nesse nível de percepção de que, poxa, para eu continuar, às vezes, atuando na minha área, que seja no direito digital, no direito tradicional, eu vou precisar entender um pouquinho de direito digital e as interseções do direito com a tecnologia. Mas é realmente um ramo do direito específico, hoje em dia, né, já é reconhecido, e existem profissionais que atuam exclusivamente na área, assim como eu sou uma profissional que atua exclusivamente na área, por isso que eu digo que ele é um ramo que é muito importante para todos. Dá para você se especializar e falar, eu atuo com direito digital, e também é um ramo meio que para trazer uma base para todos os demais profissionais das demais áreas, para que eles possam continuar atuando de forma segura no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que tem muita tecnologia, e aí é necessário que a gente tenha uma base de conhecimentos sólidas para isso. Legal, legal. Doutor Rodrigo. Então, olha só, direito digital é um dos ramos, sim, do direito, né, que regula, vamos dizer assim, regula as relações humanas em ambiente virtual, genericamente falando, né? O direito, tradicionalmente, não é, meu caro Ronan,
Ele regula, eu não sei nem o adjetivo que eu vou usar aqui, regula as nossas situações, eu ia falar no mundo concreto, mas eu não sei se eu posso colocar concreto como oposição ao que se passa no mundo virtual, porque ali também existe concretude, né? Mas aquelas relações humanas tradicionais, pré-revolução tecnológica, sempre foram, evidentemente, reguladas pelo direito. É para isso que serve o direito. Mas quando surge, com essa revolução que a gente passa, a tecnologia tão avançada, a internet, etc., a gente precisa trazer fazer uma regulação do comportamento humano dentro dessa e das relações humanas dentro desses ambientes. E não é a gente vai sofrer, evidentemente, muita influência de tudo que foi construído no direito ao longo de séculos, milênios, né? Mas é preciso uma série de adaptações, uma série de adaptações. São mundos distintos, afinal de contas. Então, por conta disso, surge o direito digital. A gente precisa normatizar, regulamentar, na medida do possível, essas relações no mundo digital. Como a Camila bem pontuou, isso significa que todos os ramos do direito serão influenciados necessariamente pelo direito digital. Ela deu um ótimo exemplo dos crimes digitais. Olha o direito penal, como é que nós vamos fazer essa adaptação? No direito civil, isso está escancarado, porque, inclusive, nós já tivemos a oportunidade de tratar disso num outro podcast. O Código Civil vai sofrer uma reforma profunda dentro em breve, muito provavelmente, claro, depende de votação no Congresso, mas isso é muito provável, e vai ser criado um livro específico dentro do Código Civil sobre direito digital. O que ressalta não só a importância, mas o fato de que, se é um livro próprio, é sinal de que ele vai regular todas as relações em todos os ramos do direito civil, que é muito amplo. Contratos, responsabilidade civil, por aí vai, obrigações, de tal forma que a gente está no início da regulação. Já começou um pouquinho atrás, mas a gente está entre o início e o desenvolvimento de uma regulação de um campo essencial do direito. Você perceba, não vai mais ser possível conhecer direito penal sem saber direito digital. Não vai ser possível conhecer direito civil sem direito digital e assim por diante. Então, o pessoal precisa se atentar a isso e começar Mas é se curiosidade. dedicar, né? Sim, ficou claro que ele vai permear todos os direitos que a gente Sim. vem tratando há séculos aí, que aí a sociedade evoluiu no conhecimento e tal. Agora, dado que tecnologia é uma coisa talvez mais, eu diria, abrangente, mais ampla e internacional, vamos chamar assim, né, mundial, as pessoas, o que a gente usa aqui se usa em todo lugar, há algum tipo de colaboração internacional na construção dessa legislação, desses códigos de conduta, não sei, porque eu acompanho esse assunto de perto, olhando o prisma mais da tecnologia, Sim. né? E eu vejo que a LGPD tem sido talvez uma linha guia para discussão de muitos temas na Europa, nos Estados Unidos, especialmente, são os mercados que, né, talvez estão mais avançados nessas discussões, e sempre as leis buscando proteger as pessoas e os dados, porque nós vamos falar um pouco mais sobre isso, imagino aqui. Eu queria tentar entrar por esse ramo. Há uma colaboração internacional, ou aqui no Brasil, que eu tenho uma advogada e tenho um juiz, né? Aqui tenho lados que representam aqui mais de um ponto de vista aqui da questão, né, do sistema legal. Tem essa colaboração internacional, ou o Brasil está separado e a gente vai criar nosso próprio mecanismo? Como é que é isso? Como é que a gente pode explicar isso? Acho que a pergunta ela é autorrespondida, né? Assim, não tem como a gente atuar no direito digital e falar que a gente vai ficar restrito a limites territoriais ali daquele determinado país, que a legislação vai simplesmente vai ser implementada ali, porque a internet não tem fronteiras. Então, a gente tem, como característica do próprio direito digital inerente, uma das características fortes é a extraterritorialidade, ou seja, é a aplicação de determinadas leis fora dos seus limites territoriais ali. Então, uma lei brasileira que será aplicada fora do Brasil e uma lei europeia, por exemplo, que será aplicada aqui no Brasil. E o principal exemplo que você tem é justamente esse da LGPD versus GDPR, que é o General Data Protection Regulation, que seria o correspondente à Lei Geral de Proteção de Dados, mais ou menos assim, da União Europeia. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é aplicada no Brasil,
mas ela também tem possibilidade de aplicação extraterritorial, uma vez que se eu estou tratando dados pessoais de brasileiros e a empresa está fora do Brasil, ainda assim eu teria ali o âmbito de aplicação da lei. E é muito interessante até você mencionar isso, porque uma vez estudei, fiz um programa de formação executiva, né, para negócios nos Estados Unidos, e lá no curso de negócios, de gestão, na hora que eles falam ali da parte de análise de dados, da importância de análise de dados para tomada de decisões no mundo empresarial, eles mencionaram a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira nos Estados Unidos. Ou seja, olha, vocês são brasileiros, estão fazendo um curso aqui, a gente sabe que a lei de vocês se aplica lá e se aplica aqui também. E o GDPR é a mesma coisa, as empresas que tratam dados pessoais de cidadãos da União Europeia aqui no Brasil, elas vão ter que respeitar os limites da Lei Geral de Proteção de Dados, bem entre aspas assim, da União Europeia, né, do correspondente ali da União Europeia. E você veja o quanto isso é uma evolução para quem é estudioso da área, isso é uma evolução muito clara do direito. Eu atuo na área trabalhista. Há décadas nós nos deparamos com as dificuldades, por exemplo, do trabalhador brasileiro contratado para prestar serviços no exterior. E que regra de territorialidade vai ser aplicada? Nós temos uma lei brasileira que regula isso do ponto de vista trabalhista desde a década de 80. Muito no caminho, com as devidas proporções, obviamente, observadas as proporções, do que no final das contas a LGPD trata, e também a equivalente lei da União Europeia, que foi, a rigor, uma inspiração para a nossa LGPD, né? Então, é uma clara evolução do direito. A gente tinha nós tínhamos nossas vidas reguladas, nossas relações humanas reguladas para aquela nossa vida tradicional dos nossos pais e avós, né? E estamos precisando transpor todos aqueles princípios, todas aquelas normas, regulamentos para o mundo digital. E, evidentemente, se fosse algo mais simples, bastava um artigo, né? Tudo que foi disposto antes se aplica ao mundo digital. Não é assim, porque são mundos distintos. Mas não me parece que seja um rompimento absoluto com o que veio antes. Ao contrário, é uma atividade de adaptação do ordenamento jurídico desde sempre consolidado a essa nova situação. Algumas adaptações, obviamente, têm que ser feitas. Mas não é jogar fora o que a gente tinha, não. É aplicar o que a gente já tinha sob uma nova perspectiva. E é por isso que qualquer um de qualquer área jurídica precisa estudar direito digital, senão vai ficar desatualizado. Basicamente, no direito se passa algo que mais flagrantemente, eu imagino, porque não sou da área, se passa para quem trabalha diretamente no mundo da informática, da tecnologia. Se você não se adaptar, não tiver muito up-to-date, né, o americano diz, né, muito de olho no que está acontecendo imediatamente, você vai ficar para trás. Isso é uma certa novidade no direito. Era muito comum, nos tempos do meu pai, do meu avô, o sujeito se formava em direito e aquele conhecimento que ele adquiriu, ele levava a vida inteira bem sucedido com aquele conhecimento. Isso é impossível hoje. A tecnologia é de uma velocidade tamanha, e dada essa influência tão direta no direito, que também o operador do direito vai ter que, tal qual o sujeito da área tecnológica, está o tempo inteiro se atualizando. Por isso o direito digital precisa ser estudado. Sim, tá, faz todo sentido. Quer dizer, essa evolução que todos os braços do direito vão ter, vão incorporar elementos, né, da tecnologia, e o olhar do direito digital vai ajudar, e todos os profissionais de todas as áreas vão ter que se qualificar para poder estar preparado para lidar com as novas realidades que vão ser submetidas. Eu trouxe esse tema da internacionalização porque eu acho que tem realmente assim o mundo global, né, das empresas atuando em todos os locais. Eu vejo esse episódio que aconteceu com o Twitter, ou o X aí, né, do Elon Musk e o Alexandre Moraes, enfim, sem entrar no mérito da questão e tal, que eu não sou um conhecedor profundo aqui dos detalhes legais que estão sendo tratados, mas claramente, né, uma situação que uma grande corporação mundial, que tem cliente no mundo inteiro, está chegando aqui e ela está abandonando, né, o Brasil por uma questão relacionada a dados ou o tipo de dado que está transitando ali, se expõe-se a uma fake news, se não é, o tipo de coisa. Como é que é isso? Eu queria um comentário, sem entrar no mérito da questão, assim, mas você vê, lá fora, lá o Google está sendo processado lá na Europa agora por
capturar os nossos dados. É o Google que a gente usa todo dia, gente. O Google Maps ali e tal, de capturar os nossos dados. Uma multa bilionária que está colocando lá para eles, porque capturam os dados. Então, como que vocês olham, né, esse movimento assim das empresas também se Uhum. prepararem, né? Como do lado do empresário ele tem que se preparar para poder, enfim, ele não vai fazer nada, o cara para de inovar, ele não inova, até onde que ele vai correr o risco, né, de estar sujeito a tudo isso? Porque eu acho que é um dilema esse lado, né? O que é a visão de vocês sobre isso? Eu queria só voltar antes, eu queria dar um panorama também para o pessoal, nessa pergunta que você fez a respeito de possibilidade de internacionalização, para trazer isso para carreiras. No direito, a gente estuda a legislação brasileira, a gente vai atuar no Brasil, certo? Agora, quando a gente tem a possibilidade de atuação no direito digital, por exemplo, na privacidade e na proteção de dados, a gente tem como atuar, nós, enquanto profissionais da área de privacidade e proteção de dados, fora do país, no mesmo nível de profissionalização em que a gente atua aqui, se eu faço, por exemplo, provas de certificações, que são certificações internacionais em privacidade e proteção de dados, eu vou ser DPO, né, encarregado de dados na União Europeia, nos Estados Unidos, ou então em outro país em que eu tenha feito provas de certificações correspondentes, né, que eu acho que é um ponto interessante para ser colocado aqui para o pessoal, são as questões de carreira também que decorrem dessa... Sim. Esse é um aspecto interessante, porque a gente fala, e a gente falou no último podcast um pouco sobre isso, né, Ronan? Sobre o suposto esgotamento do mercado tradicional, jurídico tradicional, dada a quantidade de bacharéis em direito que são despejados no mercado Brasil afora todo semestre, todo ano, né? Só que as oportunidades no direito digital estão todas abertas aí. Tem muito espaço, muita procura por profissionais dessa área. Sem querer, vou falar da minha própria área para eu não ficar metendo minha colher e criticando a área alheia, né? Quem gosta de direito do trabalho, já foi falado aqui, não vou ficar insistindo nisso tanto, que precisa conhecer direito digital, mas quem se forma e tem um interesse mais direto em direito do trabalho, é uma área que ele pode ser bem sucedido, evidentemente que é possível. Nós estivemos aqui com o Rafael Lara, que é hoje presidente da OAB aqui em Goiás, que é um advogado trabalhista extremamente bem sucedido, mas é um campo cujo funil está muito estreito a esta altura. Ao contrário, no direito digital, as oportunidades são imensas, imensas. Agora, o sujeito tem que saber. A Camila até deu uma palestra para nós aqui recentemente e falou sobre essas oportunidades muito amplas que se têm aberto e o nome que se dá a quem exerce aquele ofício vinculado vinculado ao direito, mas na área digital. E, rapaz, é cada nome que você fica assim, engenheiro digital, engenheiro jurídico, arquiteto jurídico. Não precisa ser formado em engenharia nem arquitetura, não, tá? Mas engenheiro jurídico, arquiteto jurídico, são formados em direito, mas você vê a gama de oportunidades que há para quem resolver enveredar por essa área, né? Justamente por ser totalmente novo, né? E vai continuar abrindo mais e tal, e oportunidades para se especializar, porque tem coisas demais, assim, se for pensar, né? Porque é todo o direito digitalizado, né? Eu só quero dizer que eu embarquei aqui na carona que a Camila me deu, porque quanto à pergunta propriamente dita, que começou falando sobre o juiz do Alexandre de Moraes, eu vou deixar ela falar, porque nas entrelinhas, quem sabe ler as entrelinhas compreenderá, né? Essa dificuldade, esse entreveiro que houve recentemente no Brasil envolvendo o X, sobre ele eu, infelizmente, posso falar quase nada, por conta da Lei Orgânica da Magistratura, basicamente, mas de como isso tem sido tratado dentro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E eu só diria isso. O só fato de pessoas como eu, como outros juízes, outros promotores e procuradores, termos tanto temor de falar, mesmo tecnicamente, sobre casos como esse, mostra que tem algo fora da ordem, né? Digamos assim. Então, por isso eu vou ficar quieto quanto a esse aspecto, a Camila vai falar. Mas meu ponto está muito mais do lado do empresário. Sim, eu estou aqui. Eu tenho um projeto que estou desenvolvendo aqui com a minha assessoria aqui para fazer um evento, né, um possível evento com candidatos a prefeito aqui da cidade. Um possível evento aqui com eles. E um ponto que me trouxe atenção foi que cuidados que eu tenho que ter, né, ao trazer os candidatos aqui para poder falar
né? Eu estou interessado em envolver um possível debate aqui de opiniões. Esse debate numa entrevista, por exemplo. E que cuidados que eu deveria ter, né? Olhando agora o direito digital, porque eu estou numa empresa, eu represento uma marca, e o meu trabalho aqui seria de criar uma discussão inteligente sobre temas do interesse da população ou dos nossos alunos que estão aqui preocupados com a cidade onde eles moram. Como eu poderia fazer isso? E surgiu aqui, né, do lado do empresário, uma preocupação. Pô, talvez eu tenha que me ligar, porque eu vou fazer uma entrevista, Sim. eu vou colocar ela pública no meu canal aqui digital e, eventualmente, essa informação pode ser usada por terceiros com fins de prejudicar a imagem de quem estava aqui. E por algum motivo também acaba prejudicando a imagem do IPOG. Então, você vê, é uma preocupação hoje que o empresário tem que ter. Né? Eu usei o lado aqui de uma questão polêmica social aqui do X aí com o Supremo, mas eu estou olhando se os empresários hoje têm que ter um cuidado extremo, né, para poder fazer qualquer ação, e eles Uhum. estão correndo risco. O tempo todo você está correndo risco, porque pode acontecer alguma coisa e você tem que depois lidar com esse risco, certo? Eu acho que é um pouco esse lado que os empresários têm que fazer. Eu dei os exemplos do Google e tal, mas aqui nos mortais aqui, né, acontece todo dia. Mas eu acho que a grande questão aí é justamente porque a internet ela potencializa tudo, né? Então também a última vez que eu manifestei a minha opinião, e eu fui bem técnica assim sobre a questão da polêmica do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, foi problemático, porque toda vez que a gente fala, não precisa ser tema polêmico, qualquer coisa, você fala assim, eu gosto de amarelo, não, mas eu gosto de azul. As pessoas vão politizar na Sim, internet, né? Então, assim, positivo. é A delicado de ideia não fato a é a gente. opinião sobre o tema, mas é olhar o Exatamente. lado do empresário. Mas trazendo assim do macro ali para Google, Big Techs, grandes empresas, para depois a gente chegar na realidade do IPOG, né? Ontem estava comentando aqui com o pessoal antes da gente iniciar a gravação, a gente estava num evento no STF ontem de impactos da inteligência artificial no constitucionalismo. Foi um evento muito bom, promovido ali dentro com ministros, com professores e com inclusive pessoas de fora, né, do Brasil que vieram trazer ali experiências de fora também. E aí, o que estava sendo colocado é justamente essa necessidade de a gente trabalhar talvez com 3 pilares e não somente com a regulação a nível Brasil, né? Pensando em direito digital, inteligência artificial e diversas outras tecnologias. A regulação ela é necessário que a gente se adapte em determinado momento e que a regulação possa abranger as novas demandas decorrentes dos problemas que surgem com o uso da tecnologia, da inteligência artificial, mas é necessário também, além da regulação, uma autorregulação que não vem do Estado, que vem do próprio poder privado, né? E aí é claro que a gente vai ter. Poderia entrar em discussões diversas aqui de como isso deveria de fato ser feito, como poderia ocorrer ou não, porque hoje as Big Techs elas têm mais poder do que muitas vezes os próprios estados, né? Então, o que estavam falando ontem no evento é que a Apple, por exemplo, tem um faturamento maior do que o PIB da Alemanha, que é um estado rico. E aí a gente tem essa necessidade de que as próprias Big Techs, elas de certa forma criam uma determinada consciência, tenham diretrizes de uso de tecnologia ali, o que infelizmente hoje não acontece. A gente sabe, por exemplo, do Facebook que se envolve em diversos escândalos, né? Facebook hoje Meta, de vazamento de dados. E também a necessidade de educação. E aí que a gente já traz para o recorte do IPOG. Porque essa educação para a gente vivenciar o mundo digital com seus perigos, com seus impactos, com suas nuances, ela é extremamente importante. E é isso que vai fazer com que a gente tenha consciência para opinar em assuntos de regulação, opinar em assuntos, inclusive, polêmicos, sem se envolver demais do ponto de vista passional e realmente tentar trazer essa discussão para algo que vá chegar a algum lugar. E aí o IPOG, enquanto instituição de ensino, ele tem esse papel também de promover essa educação digital. E aí os empresários, né, se estão aí nos assistindo hoje, pessoas que são atuantes no mercado aí, também precisam ter essa consciência dos perigos, então, de atuar no mundo em que a gente tem toda a questão da internet, lançou na internet e acabou, né? Então, por exemplo, aqui o IPOG, né, trazendo o debate com os candidatos à prefeitura de Goiânia, alguns cuidados que poderiam ser tomados. Não, uma conversa prévia ali com eles, né? Claro que todo mundo sabe que uma vez que lança na internet acabou, ainda mais que pessoas que são públicas, né? Candidatos. Mas, ó, aquela conversa prévia, ó, vamos tomar cuidado com determinados aspectos. O cuidado com discursos de ódio na internet. Hoje em dia é muito complicado a gente falar sobre isso. Alguns cuidados documentais, né? Sessão de uso de imagem, exatamente. Cuidados para não revelar enquanto a gente está aqui ao vivo. Às vezes a conversa vai fluindo, mas não revelar informações que possam prejudicar alguém, informações de cunho pessoal.
Tem muita coisa que pode ser falada aí, mas acho que eu vou dar uma segurada, porque senão a gente não muda de assunto. Não. É, Legal, sim. Mas vamos então entrar aqui num outro tema. Eu acho que, de um lado, a tecnologia avança rápido e provoca tudo isso aí. Do outro lado, existe um estigma de que a nossa justiça é lenta, né, de certa forma. Como é que a tecnologia está ajudando, então, a justiça a ser mais rápida? Eu acho que tem alguns casos que vocês podem falar, especialmente Rodrigo aí, que está, né, como juiz, está do lado que, em geral, né, assim, olhando décadas atrás, você vê volume de processo, é o processo mais lento para se julgar causas, né? E como é que isso também está afetando ali o papel do juiz, né? Você pode trazer casos aqui relacionados à sua área de atuação, mas outros também, porque de um lado ela traz os desafios, coisas novas que a gente vai ter que encontrar ajustes na legislação para poder tratar as situações, mas de outro lado também ela acelera talvez o processo de obtenção de evidências e coisas assim. Então como é que essa, vamos chamar, essa dualidade, né? Tecnologia, velocidade, justiça às vezes mais lenta, como essas coisas se ajudam. A justiça, de fato, pelo menos em muitos aspectos, é mais lenta, mas aí por mau uso mesmo, por incompetência, por falta de recurso, etc. Agora, o direito, ele é naturalmente, ele exige um tempo de maturação para que certos entendimentos sejam construídos. Isso é muito natural, os costumes vão evoluindo. O problema é que a tecnologia anda muito mais rápido do que isso. E nós é como se fosse a tartaruga correndo atrás do coelho. Uhum. Então nós temos uma dificuldade imensa, evidentemente. E cometemos uma série de erros. Para quem é advogado especializado, como a nossa Camila aqui, eu imagino, pelo menos ela pode dizer, que verificando algumas decisões dos vários ramos do Poder Judiciário, deve ficar até assim meio embasbacada com como o mundo que ela conhece, a regulação toda que ela conhece, a normatização toda que ela conhece, versus, eu imagino que ela olhe para aqueles homens da caverna ali na justiça, decidindo com base em princípios, em costumes, incompatíveis com esse novo ambiente virtual, né? A gente precisa evoluir muito para fazer essa adaptação dentro do Poder Judiciário ao avanço tecnológico. Agora, por outro lado, o avanço tecnológico nos ajuda em alguns aspectos, e você, Rona, mencionou um aqui agora, que nós precisamos evoluir a compreensão deles, nós temos esse problema também. Eu sou o Ronan ao contrário. Eu fiz engenharia um período, depois me formei em direito. Eles fez direito um período, depois se formou em engenharia. No direito e nas ciências humanas como um todo, grosseiramente falando, porque isso não é uma regra absoluta, nós não gostamos nem um pouco da parte de exatas, né? E vice-versa, vocês da exatas em relação às questões da área de humanas, né? E a gente precisa conhecer um pouquinho, pelo menos, né? Porque o mundo digital tem muitos aspectos que estão mais técnicos, mais vinculados a um conhecimento preciso, exato, metódico, que não é o que a gente está acostumado. Mas eu estou me referindo muito especialmente à questão da prova digital. Você mencionou aí indícios. Os mecanismos para alcance da prova, os mecanismos de uso, os aplicativos diversos que a gente pode fazer uso para produzir os indícios que nos levem ao convencimento de uma tese ou outra, são muito variados. E não raras vezes, nós juízes queremos utilizá-los, mas não conhecemos, inclusive, as consequências de sua utilização. Eu me refiro, por exemplo, neste mês, no meio judicial em que eu convivo, nós estávamos muito tranquilos e satisfeitos, a beça, Rona, com a possibilidade de diminuir o tempo de duração das nossas audiências mediante aqueles programas simples até de conversão de voz em texto, que para nós facilita a beça uma audiência, porque uma audiência que pode ser bem modorrenta, demorada, aquela conversa que se estende por muito tempo, pode virar um bate-papo. Por causa da transcrição? A transcrição toma muito tempo, obviamente. E quando há um programa confiável de transcrição de voz em texto, a gente ganha muito tempo. A testemunha fala ali, ou enfim, aí alguém vai escrever. Já sai, em vez da gente precisar. Mas já é usada essa tecnologia hoje? Então, é usado.
Não, tem vários programas para isso, mas são programas, como eu estava conversando com a Camila antes da gente abrir aqui o podcast, privados, programas privados. E quando você digita aqueles dados que você está inquirindo a partes e testemunhas, obviamente são dados privados, muitas vezes dados sensíveis, que se nós estamos utilizando um aplicativo privado, esses dados estão ao alcance dos detentores daquele aplicativo, né? Será que a gente pode? Porque será que a LGPD não está sendo afetada aí? E se não puder, ou melhor, se puder, que cuidados precisam ser tomados, entende? Então, tudo isso é só um exemplo, um microcosmo da quantidade de coisas. Então, a gente tem muita dificuldade de adaptação judicial a essa evolução, essa incrível evolução tecnológica, né? O governo lançou recentemente um programa aí, eu até tenho que ler mais informações a respeito, mas de um desenvolvimento de inteligência artificial, né, um programa governamental para poder fazer seus próprios modelos LLM e tudo mais. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso, mas pode ser que no futuro, é uma pergunta, né? Pode ser que no futuro haja aplicações do próprio governo, como a gente tem as da Receita Federal hoje, coisas assim, para poder gerar esse tipo de benefício num processo? Ou seria também sujeito ao mesmo problema? Quer dizer, mesmo sendo um aplicativo governamental, ter os dados, porque o governo já tem os dados das pessoas, né? Mas a sensibilidade do dado é que talvez seja crítico, né? Assim, para ter isso, uma evolução, assim, uma pergunta aqui exploratória que eu estou falando. Eu possivelmente talvez eu tenha uma opinião minoritária. Vamos ver o que a Camila vai falar, mas eu talvez tenha uma opinião minoritária sobre isso. Eu confio mais nos dados depositados. Eu falo só por mim, não represento ninguém. Confio mais nos dados depositados e tratados junto a certas instituições privadas do que junto a qualquer governo. Sim. Mas isso é uma opinião que é permeada por uma concepção ideológica anterior. Não é? Por exemplo, eu soube que o governo federal, e não importa, não é este governo federal, qualquer um, eu soube que o governo federal pretende criar uma espécie de aplicativo similar ao WhatsApp para que as trocas de comunicações entre os seus servidores, e a ideia é estender isso a todos os brasileiros, pudesse substituir o WhatsApp. Para além do que me parece ser uma pretensão que duvido que dê certo, mas o WhatsApp tem aquela história que ele é protegido, tem um nome para isso, criptografia de ponta a ponta, né? Por que a Meta faz isso? Por questões de ordem comercial, porque senão eles vão se sujeitar a um processo atrás do outro. Eu, muito particularmente, duvido que o mesmo... ele faz isso por lucro, então, intenção lucrativa, que eu acho ótimo. Porque ele sempre vai querer esse lucro e sempre vai querer evitar esses problemas. Sinceramente, quanto a governos, e não importa qual seja a sua orientação política, eu tendo a duvidar que tenham, porque não tem o mesmo intuito lucrativo, os intuitos são outros. Eu tenho mais receio de dados meus sensíveis serem mal utilizados por entes governamentais do que, sinceramente, não todas, obviamente, organizações privadas. Eu acho essa pergunta muito boa, porque ela leva a gente a pensar, né, na quantidade de dados que de fato o governo tem acesso, nossa. Tem. E mostra pra gente que, bom, não tem pra onde ocorrer. A empresa pública tem minhas informações, o governo tem minhas informações, então a gente tem que lidar. Inclusive, das questões das profissões elencadas pelo LinkedIn esse ano como das principais são os analistas de cibersegurança. Então, não tem como a gente correr da questão da cibersegurança. Agora, eu posso dar 2 panoramas diferentes aqui. Por exemplo, o uso de tecnologia e inteligência artificial a nível governamental ou judiciário, por exemplo, para facilitar a nossa vida. Acredito que sim, vai acontecer muito, vão ter coisas próprias, como ontem mesmo o Barroso estava falando ontem, que até o final do ano, até dezembro, a gente vai unificar os sistemas dos tribunais, pelo menos a interface do usuário. Porque para nós, advogados, isso é uma notícia ótima, né? A gente, para lidar com o protocolo em vários sistemas, é muito difícil. PJE, né? Vamos nos livrar disso, pelo menos para a gente. Vai dar celeridade no processo de entrada, você diz, ou de acompanhamento. Não é nem a celeridade, é que os tribunais, cada tribunal tem um sistema diferente. E aí o advogado que se vire para poder aprender a protocolar em todos eles e acompanhar o processo em todos eles, né?
Então, assim, pelo menos Comunicação, para por assim nós, dizer. seria uma ótima notícia. O STF tem o Victor, que é uma inteligência artificial, que já tem alguns anos, já desde 2018, eu escuto sobre isso, que é uma IA desenvolvida no próprio STF, que ele identifica temas de repercussão geral para poder facilitar o julgamento. Mas a gente está tendo esse panorama de governo federal, a nível federal. Eu presto serviços para órgãos públicos, para o poder público, a nível estadual e municipal, em privacidade e proteção de dados, e aí, gente, o cenário é completamente diferente, porque se a gente teve, por exemplo, alguns anos atrás, vazamento de dados do STJ, invasão do Ministério da Saúde, que teve problema no Conecta SUS lá, que muita gente não conseguiu acessar as informações da vacina, ali acho que foi 2021, 2022, isso a nível federal, pensa como que é a estrutura a nível estadual e municipal. Da gente chegar e encontrar, assim, situações... Aí a gente fala em LGPD, a gente fala também em arquivo físico, tá? Para caso vocês não conheçam aí de casa LGPD, se aplica a informações pessoais tanto em arquivos físicos quanto em meio digital. Da gente chegar em órgãos públicos e a gente ter salas e salas e salas de arquivo em que o teto despencou há 2, 3 anos atrás, tá tudo molhado, tinha morcego na sala de arquivo com dados de todos os funcionários do Estado. Caramba. E não tem estrutura mínima ali de segurança da informação. Então, nível federal, ok, a gente tem problemas? Tem problemas. Vai ter em todo... A gente fala que incidente de segurança não é se, é quando. São 3 certezas que a gente tem na vida hoje. Antes era a morte e os impostos. Hoje são a morte, os impostos e o incidente de segurança. A nível federal vai acontecer, a nível de empresas privadas vai acontecer, e aí a gente pensa, poder público que não tem estrutura a nível municipal e estadual. Vocês trouxeram esse desafio da privacidade, a LGPD talvez seja uma legislação que já está amadurecendo, acho que ainda está num processo de amadurecimento, até de aplicação pelas empresas. Eu não percebo ainda uma aplicação assim, talvez tão profunda ainda no varejo, por exemplo, que é onde tem um contato com o consumidor e toda hora está se pegando assim com tanta profundidade ainda. Houve um prenúncio de que seria um processo talvez mais profundo, que seria um processo mais amplo e, vamos dizer assim, mais fiscalizado, mas me parece que a legislação veio, obrigaram as empresas a se adaptarem, mas isso ainda não está andando na velocidade que era esperado, me parece isso. Eu, tendo uma proximidade com, né, a área do varejo, que eu atuei muitos anos com tecnologia ali, eu via soluções, né, para ajudar o varejista, né, o empresário a fazer o devido tratamento dos dados, mas também vi muito pouco fiscalização nesse assunto e tal. Esse é um tema que a sociedade brasileira ainda está aprendendo a lidar. É isso que eu vi que você está espantado, o que te chamou a atenção? Quando você falou do varejo, eu lembrei da primeira vez com que eu rigorosamente trombei com um desses dilemas da sociedade da informação, né? Numa farmácia aqui em Goiânia, isso acontece em todas as farmácias, mas numa farmácia aqui em Goiânia, eu estava na fila, tinha um senhor na minha frente e começou a se demorar demais. Eu não sou um cara muito paciente, comecei a ficar impaciente atrás dele, cheguei lá, o que está acontecendo, né? E é porque na hora que ele chegou lá com o que ele estava para levar, a moça pediu o CPF, ele se recusou a dar o CPF. Isso é raro de acontecer, a gente dá o CPF, né? Ele se recusou a dar o CPF. Não, e a mulher não queria vender. Eu falei, não, mas o que é isso? Como é que não vende, né? Porque o cara não quer dar o CPF. Mas como eu estava com pressa, e o senhor estava convicto que não ia dar mesmo, e resignado, eu falei, posso ser meu? Pode, dei meu CPF, ele pagou e fomos embora. Mas depois eu fiquei pensando no óbvio. Você disse, a sociedade ainda não está muito consciente, e não está mesmo. Por que a farmácia está pedindo o meu CPF? Certamente a farmácia sabe de toda a minha vida, o que eu preciso, o que eu não preciso, qual é o remédio que eu... Já está calculando quais são as doenças que eu posso ter, que meu filho pode ter, enfim. Uma série de dados que a gente, na verdade, disponibiliza gratuitamente, porque a gente nem percebe, às vezes a gente acha que a gente tem vantagens com isso, né? E tem uma frase velha, né? A essa altura já é velha, né? Considerada a revolução tecnológica é velha, segundo a qual dados é o novo petróleo, né? Então nós estamos dando o ouro de graça, né? A gente, de fato, existe um desconhecimento muito grande da população como um todo. E no comércio, né? No varejo, como você mencionou aí, eu acho que a coisa ainda nem está engatinhando ainda, né? Então... É porque fala com os consumidores a massa, né? Estou falando da massa, né? É no posto, é na loja do shopping, é na drogaria, onde você vai, você está dando o CPF, é o básico ali, mas
por trás, é possível fazer um enriquecimento de dados, você tem Tem informação um da empresa caso inteira. muito bom nos Estados Unidos, que talvez vocês já tenham ouvido falar aí, que é um caso da Target, que é uma empresa lá de varejo, e aí eles desenvolveram um algoritmo para tentar prever quais seriam as próximas compras, porque hoje em dia é muito comum a gente fazer propaganda, as lojas fazerem propaganda direcionada, a Amazon faz propaganda muito direcionada, chama isso de microtargeting. E aí eles desenvolveram um algoritmo preditivo, né? Qual vai ser a próxima compra para eu oferecer cupons de desconto mais direcionados para as pessoas e saber que ali elas vão de fato aproveitar aquele cupom de desconto e realizar a compra. E aí é quando a gente tem aquele caso que fala, nossa, a loja conseguiu prever que a adolescente estava grávida antes do pai saber. Por quê? Conforme o tipo de produto que ela comprava, a pesquisa que ela fazia, o algoritmo conseguia determinar, inclusive, em que período da gravidez ela estava para fornecer descontos ali relacionados a produtos que ela ia precisar naquela fase da gravidez. E aí começaram a chegar esses descontos na casa dessa adolescente e o pai ficou desesperado. Absurdo a loja incentivar a minha filha adolescente a engravidar. Aí quando ele foi descobrir que de fato a adolescente estava grávida, que o algoritmo estava muito assertivo, né? É. Então tem esse perigo muito grande mesmo no varejo. Mas em termos de fiscalização, sim, a gente poderia estar mais avançado no Brasil, acredito eu, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a nossa autoridade fiscalizadora, ela tem se movimentado bastante, inclusive é um É. pouquinho desesperador para quem trabalha com privacidade e proteção de dados, que todo dia A tem quantidade, novidade. É mesmo, né? Talvez aqui eu não tô conseguindo enxergar muito essas ações, mas isso é recente 2022. também, né? É, Isso é recente. Eu vejo que a gente falou um pouco de proteção de dados, privacidade e tal. Agora, você estava falando do cybercrime, né? Que também é outra frente que é um desafio para o direito digital lidar com isso. Afinal de contas, o cara que vem aqui e tem ransomware, tem fraudes eletrônicas, enfim, tem vários tipos aí de crimes digitais, né, por pessoas que estão em lugares do mundo que você nem imagina, né, que tá, sei lá, Rússia e Ucrânia tem até um estigma, né, os russos e os ucranianos serem dali partirem fontes de ataques no mundo inteiro e tal. Eu volto a falar aqui de empresas conhecidas no Brasil que ficaram aí paradas, inclusive, por sequestro de dados. Teve caso recente aí com a própria Americanas, que veio, teve aqui né, em público, Goiás, né, na TV, teve recentemente. aqui em Goiás. Teve. Né? Então assim, como é que o direito digital trata isso? Quer dizer, como é que eu vou conseguir lidar com um criminoso que está lá na Ucrânia, né, e atingindo aqui o patrimônio de uma empresa ou de uma pessoa que está aqui? Como é que o direito digital vai lidar com isso? Vamos pensar aqui do lado, ao invés da gente tentar lidar com o criminoso que está lá, longe, né? Tentar lidar do lado de cá. O que que eu posso fazer de cá enquanto empresa, né? É a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, aqui no Brasil, vou começar do básico. Ah, eu não sei, Camila, se minha empresa está adequada, se não está adequada. Se você não passou por um projeto de adequação na mão do especialista, a empresa não está adequada. Ponto. E aí, essa adequação, ela vai, né, contemplar ali conformidade com algumas questões legais, contemplar documentação necessária, treinamento necessário e vai contemplar medidas de segurança da informação. Então, o primeiro ponto é esse. Como a gente disse, incidente de segurança não é se, é quando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me resguardar o máximo possível para que esse quando ele seja postergado e que quando aconteça, os impactos sejam menores. E aí, por isso, eu tenho que adotar internamente aqui medidas técnicas e medidas administrativas para poder proteger a informação. Medidas técnicas, você que é da área de tecnologia vai saber muito melhor que talvez nós dois aqui, que são medidas vinculadas ali à inserção de bloqueios ali para que não haja invasões externas. Então, vamos falar de forma simples aqui para o pessoal: o antivírus, VPN, firewall, medidas técnicas para proteger a informação ali dentro daquela organização. Medidas administrativas, organizar mesmo a casa. Né? Não é todo mundo que tem acesso aqui a essa sala que tem servidor. Só quem precisa ter acesso é que vai ter acesso. Tem que tomar os determinados cuidados. Treinamento, conscientização. No âmbito das empresas, isso é essencial. Você pode instalar as melhores medidas técnicas ali, as melhores ferramentas, as melhores tecnologias. Se você não treina as pessoas que trabalham nessa organização, é a mesma coisa de você trancar uma porta a 7 chaves e deixar uma janelinha aberta. Porque o erro geralmente é humano. Então, eu acho que o principal ponto é pensar como que a gente cuida daqui para dentro, né? Da porta para dentro. Porque da porta para fora, né? A gente não tem controle. Pois é, então você não tem. Desculpa, vai lá, Rodrigo. Não, é que a pergunta, quando a gente adentra a questão penal, alguém que haja Que cometido. aí é o direito digital no penal, certo?
mas é mais, né? Se a gente vai falando da tipificação do crime, da definição de qual seja o crime, a gente tem muito a evoluir por causa dessa necessária adaptação. As coisas não se passam da mesma maneira, inclusive nessa área, no mundo virtual, no mundo digital e no mundo. Como é que a gente faz? Qual é o melhor adjetivo aqui para contrapor esse mundo Aí digital tem e um o mundo. ponto, porque eu acho que essa Físico. Mundo contraposição, físico. ela é nossa. Pensa quem está nascendo hoje no mundo. Pois é. Eles não fazem essa Mas, distinção, né? sim, Físico mas, e digital, né? só para fins de raciocínio nesse momento, Aham. então, a necessária vai ter que haver até já está havendo, né, uma série de adaptações daqueles conceitos tradicionais para o mundo digital. Agora, uma vez caracterizado, materializado o cometimento daquele crime, agora, se a gente for buscar a persecução penal propriamente dita, nós vamos ter que nos utilizar de meios coercitivos que o direito prevê há muito tempo. Nesse caso particular, se é um ucraniano, se é um russo, nós vamos ter que nos utilizar basicamente dos princípios tradicionais de direito internacional. E eu não sei até que ponto que neste particular aspecto, o direito digital poderia, evidente, auxiliar nas questões de tornar os mecanismos de utilização de alcance de um eventual criminoso mais facilitados. Mas aí nós vamos utilizar, de fato, aqueles princípios para efetiva alcance e cumprimento de eventual pena, enfim, para persecução penal, daqueles tradicionais, difíceis, mas tradicionais meios de normas de direito Fiquei internacional. pensando nesse caso da Americanas, né? Vamos imaginar que se identificou, por exemplo, que se conseguisse rastrear quem foi, porque essas coisas rodam na dark web aí, roda tudo de formas, os hackers têm suas formas de se protegerem, obviamente, né? Então, como é que, né, o direito digital lida com isso? Porque uma coisa é você colocar câmera cadeado na sua casa e o ladrão ainda tentar entrar lá e você grava a imagem dessa pessoa e tal, você dá um jeito de eventualmente isso permite que você chegue na pessoa, você tem as evidências. Outra coisa é você lidar com alguém que fez... Chegar no responsável. Né, chegar lá e conseguir, né, o direito ajudar você nessa questão. Acho que são realidades novas e completamente desafiadoras, né, imagina assim. Né? E falando nisso, também aproveitando esse lado aí, estamos na época das eleições municipais, e fake news e deep news, essas coisas são coisas novas aí, talvez nos últimos pleitos aí, começou ali com americanos, depois veio na eleição lá do Trump, depois veio para as eleições presidenciais aqui, e agora esse é um tema que com a inteligência artificial só fez aumentar, né, criação de vídeos, né, a tecnologia que permite você colocar pessoas ali, os deepfakes, né, colocar pessoas falando coisas que nunca foram ditas por elas, mas em vídeos que são verdadeiramente críveis, não é? Então, esse é um outro tema que eu queria ouvir um pouco vocês nesse lado, que eu acho que são os grandes desafios também, né? Da falsificação de informações. Falamos de proteção de dados, né, dos dados pessoais, dados verdadeiros, mas proteger até que limite se pode usar, se não pode, os efeitos disso. Acesso a informações, o cybercrime, que fraudes e tudo mais, acho que é um outro ramo da questão do direito. E o outro é essa questão de divulgação de notícia falsa, né, que também é uma coisa que eu acho que a sociedade está experimentando essas coisas que nós estamos falando aqui. Como é que vocês enxergam isso e como que o direito, como é que a gente está hoje no Brasil lidando com isso? O que vem por aí? Que tendência que vem por aí? Como é que a gente pode abordar esse assunto? Eu entendo que esse é um dos assuntos mais delicados que nós temos hoje em qualquer situação, não é só, toda hora eu bato nesse microfone, né? Não é só no direito digital, não. Ele. Eles pediram para colocar, mas tá tudo certo, né? Vai dar certo aqui. É um assunto extremamente delicado mesmo, né? E nós temos no Brasil o projeto de lei 2630 que está tramitando, mas que está meio embolado ali, né? Por quê? É um projeto de lei que foi apelidado pela imprensa de lei das fake news, mas que na verdade não tem nada de lei das fake news. Ele é o projeto de lei brasileira de responsabilidade, liberdade e transparência na internet, e que por questões da forma como ele foi lançado na mídia, ele acabou sendo politizado e polemizado demais, e aí todo mundo quer dar opinião a respeito de fake news, sem de fato dar uma opinião técnica ou sem refletir ao mínimo sobre o que está falando, e todo mundo compartilha também notícias, links, informações, áudios, vídeos, sem um mínimo de reflexão
sobre aquilo que está compartilhando. Então, ter essa reflexão é extremamente importante, porque e aí não é questão de, não, mas é só. Eu escutei isso de uma pessoa uma vez no meu Instagram que falou assim: eu postei algo relacionado ao Rio Grande do Sul, né, na época do problema lá no Rio Grande do Sul, e falei: tomem cuidado com compartilhamento de informações falsas, né? Isso gera Sim. desinformação. E aí a pessoa me respondeu falando assim: Camila, não é assim, é um absurdo você se posicionar assim, porque só o governo está compartilhando fake news. Não, gente, todos nós estamos sujeitos a compartilhar informação falsa. Por quê? Porque a gente é ser humano, a gente vê uma coisa, a gente quer avisar alguém, ou a gente acredita, a gente tem a gente tem vários vieses, dentro deles o viés de confirmação. A gente tende a acreditar naquilo que a gente já acredita. Então é normal que eu, né, coloque o dedinho aqui para compartilhar. Então a gente tem que começar a ter mais critérios, né? Não é só deixar a cargo da regulação. A regulação por si só não dá conta de tudo. Se fosse assim, a gente não tinha mais crimes hoje em dia, porque existe Código Penal. A regulação por si só ela não resolve, é uma questão de educação individual, todos nós aqui temos essa consciência de vamos tomar um pouco de cuidado, existem metodologias de checagem de fatos lá do jornalismo, do pessoal da comunicação, então buscar fontes seguras, né, portais que fazem checagem de fatos, e para que compartilhar se a gente não conseguiu verificar a procedência, né? Esse é um dos, descendo a um nível bem rasteiro de conhecimento, esse é um dos aspectos da diferença do mundo. Já, a Camila já explicou por quê, mas acha que é imprópria a expressão, mas a diferença do mundo físico tradicional e o virtual, né, o digital. Tive essa conversa com o pai, um grande amigo meu, ele é mais velho que eu, pai de um amigo, né? Ele trouxe um argumento interessante, Camila. Ele falou assim: olha, desde sempre, ele tem 80, ele é da década de 40, né? Ele falou: desde sempre houve toda mentira, fofoca, isso sempre aconteceu. Isso não é crime. Essa é a forma como a gente tratava isso no mundo que ele viveu, né? Que eu vivi também, grande parte da minha vida. Só que a fofoca tradicional você contava para dois, que contava para mais dois, para mais dois. Hoje a fofoca é milhões de pessoas ouvem, né? A desinformação, você dava uma mentirinha ali que afetava dois ou três, agora a mentira afeta a vida da população inteira. Então, a necessidade de adaptação realmente, em muitos aspectos, aqueles conhecimentos que nós tínhamos anteriormente, aqueles princípios que regulavam nossas vidas e relações sociais anteriormente, não bastam mais. E talvez eu não conheço o teor eu só vi as críticas, né? Então, pelo jeito, é grande chance de estar mal informado, porque a crítica é de que o projeto, ao fim e ao cabo, acabaria por violar a liberdade de expressão, pura e simplesmente, que é um valor que eu acho valiosíssimo, né? Valor valiosíssimo é bom, né? Um valor. Tá tramitando hoje Ele tava, na verdade, com prioridade. Aí, se não me engano, foi em maio. Ele foi arquivado, iam começar um texto do zero. Então, assim, ele tá meio parado lá agora. Era uma prioridade do Arthur Lira. Não, Arthur Lira tentou colocar duas ou três vezes em pauta e percebeu. Porque o presidente da Câmara, quando ele coloca em pauta e percebe que vai ser rejeitado, ele retira da pauta. Exatamente. E ele retirou duas ou três vezes, porque percebeu que seria rejeitado. Ou seja, é possível que amanhã ele coloque na pauta de novo? É possível, mas a não ser que haja uma mudança de convencimento dos parlamentares, isso não deve acontecer, né? E aí a coisa vai ficar mal parada como já está. Dá para ver, assim, a gente nessa discussão, quantas coisas na nossa vida cotidiana já estão, né, impactadas e que o direito precisa aprender a lidar e tal. Eu queria pedir que vocês me dessem algum exemplo, assim, eu acho que temos aqui do lado, tem um juiz e um advogado, assim, casos mais desafiadores que você teve que lidar olhando o direito digital na sua carreira, nesse momento, obviamente, o que você pode compartilhar, que situações assim foram mais desafiadoras que você teve que dar? Para dar um exemplo para a audiência, aqui é muito mais para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para elas terem ideia assim, que tipo de, né, o que um advogado, tipo de cenário de situação que o advogado vai lidar e que representa desafio, até para a gente pegar o gancho depois para dizer como é que se prepara para isso e tal, e olhar um pouco lá também, né, de um juiz, assim, coisas que são desafiadoras e que estão no
no circuito aqui da discussão do direito digital? O que você pode compartilhar com a nossa audiência aqui? Eu acho que o pessoal percebeu que o direito digital é muito amplo e até para você atuar com especialidade no direito digital, você tem que se especializar dentro do direito digital também. Por exemplo, a parte de crimes é uma parte que a gente praticamente não lida lá no escritório, onde a gente tem um foco muito grande de assessoria a infoprodutores, influencers, recuperação de contas de redes sociais judicialmente, e a gente tem também um foco muito grande em privacidade e proteção de dados. E eu confesso que os meus maiores desafios têm sido em adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados, justamente pela falta de cultura e pela falta, às vezes, também de base na legislação e na interpretação da lei, porque a lei de fato é nova. É uma lei de 2018, é de 2018, mas entrou em vigor em 2020. Em 2021 entraram as sanções em vigor, depois em 2022 começou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a se posicionar, a multar, né? Então, a gente ainda tem alguns aspectos que não são claros, até mesmo para a gente contrapor isso com outras legislações, porque ela não é analisada de forma individual, mas também, por exemplo, com a Lei de Acesso à Informação, com o Código de Defesa do Consumidor. Tem hora que a gente se depara, e aí eu trabalho com meu marido, que é especialista também em direito digital, tem casos em que a gente se depara ali nas empresas de como a gente vai justificar determinada coleta, determinado tratamento de dados, determinada ação que está sendo organizada ali na empresa, que a gente tem opiniões completamente contrárias e que se chocam, inclusive, porque não existe ainda, né, a solução para isso. E às vezes a gente vai ter que solucionar alguma questão ali, se baseando até mesmo em orientações de autoridades da União Europeia, no GDPR. Então, eu penso que essa questão da privacidade e proteção de dados, trabalhar com essa área no Brasil é desafiador, pelo quesito novidade que a gente tem aqui. A gente não tem jurisprudência formada, a gente não tem autoridade nacional formada em todos os aspectos ali interpretativos, né? E pela necessidade que a gente vai ter, às vezes, de recorrer a fontes externas, fora do Brasil, para poder subsidiar algum trabalho ou compreender. Mas aí tem também as questões referentes aí à assessoria jurídica de influências, por exemplo, né? Que é a dificuldade de convencimento. Olha, precisa, porque se você não faz assessoria jurídica, você pode se dar mal depois, uma vez que em algum momento você vai acabar utilizando alguma coisa ali que você não deveria, de forma indevida, né? Ou então você vai perder dinheiro porque o contrato não foi assinado da forma correta, e aí a pessoa com quem você contratou continua usando a sua marca, a sua imagem, o seu nome vinculado à marca dela, e aí já passou o prazo do contrato, ou o prazo combinado. Mas, assim, questões mais desafiadoras, eu diria que o que eu tenho lidado é mais na área de privacidade e Um proteção de caso dados. curioso, assim, que você possa compartilhar sem nomes nem nada, uma situação, assim, um caso que você teve que defender ou que você precisou atuar e que a sua ajuda foi fundamental para dar uma saída, assim, o que você pode compartilhar com Influencer, a influencer contratou a gente e ela não tinha nenhuma gestão de contratos antes disso, é uma influencer grande, não é daqui de Goiás. E aí ela não sabia exatamente nem quanto que ela estava ganhando, nem que marca ela tinha contrato, que não tinha contrato, quem estava usando já a imagem dela há mais tempo. E aí, à medida que ela contratou a gente também, a gente começou a ficar mais atento e percebeu que tinha uma outra marca utilizando imagens e fotos delas de forma indevida, né? Aí a gente notificou. Então, foi uma notificação que foi importante para ela ali naquele momento, que ela percebeu que a gente estava atento ali ao uso da imagem dela. Claro, poxa, interessante. É. E do lado Judicial, do juiz? pois é, judicialmente, Ronan, eu atuo na Justiça do Trabalho, em que a gente está mais focado com relação a essas questões do direito digital. Eu acredito que a nossa preocupação imediata, majoritária hoje lá, se dirige à questão da prova digital mesmo, as possibilidades que se abrem para nós fazermos a prova dos fatos controversos, porque, diferentemente de vários outros ramos do direito e do judiciário, nós fazemos muito, a definição dos nossos processos dependem muito da prova ser feita, é mais matéria fática do que de direito. Mas, em outros, eu por curiosidade, até porque estou aqui no IPOG, na coordenação do curso de Direito, que abrange todas as áreas, e ouvindo algumas pessoas, inclusive a Camila, eu acho muito interessante algo que a Justiça vai ter que definir, que é a destinação patrimonial digital. Você imagina, quando o sujeito, ao longo da vida dele, constrói um patrimônio, e quando ele falece, é uma das inevitabilidades, né? Aquele patrimônio construído vai ser, na forma da lei, dividido entre os seus sucessores. Se a gente vai falando da casa, do dinheiro no banco, tá fácil.
Mas e a conta que o sujeito tem na internet com sei lá quantos mil seguidores? Quanto que isso vale? Para onde vai? Eu não sei se eu estou usando o exemplo errado, mas eu acho que não. Tenho a impressão que está correto. Se estiver errado, também não vai fazer tanta diferença. Houve um influencer no ano passado, salvo engano, ficou muito famoso porque história meio conturbada, mas parece que ele pulou de um prédio lá no Rio de Janeiro, enfim. Esse cara tinha milhões de seguidores na internet. E aí? O sujeito faleceu. Quem são os herdeiros dele do ponto de vista do patrimônio tradicional? Todo mundo sabe, tem uma briguinha aqui, outra lá, mas acaba se decidindo na forma da lei. Mas e aqueles, sei lá quantos milhões de seguidores que ele tem lá no Instagram, onde quer que seja? Isso vale muito dinheiro, obviamente. Quanto que vale? Para quem que vai? A própria detentora, o próprio Facebook, a Meta, né, tem direito sobre aquilo lá ou não? São os herdeiros tradicionais? Isso tudo vai exigir um esforço interpretativo, uma regulamentação necessária, porque o nosso ordenamento jurídico que regula isso tradicionalmente não basta, não alcança. Isso pode vir a lei, isso pode ser melhor regulado, obviamente, mas enquanto não acontecer, o juiz é obrigado a julgar, não pode falar, olha, eu não consigo julgar esse negócio aqui. Tem que lidar com isso. Vamos ter que nos basear em princípios, e aí é que é o grande problema, né? Uma margem de insegurança, porque onde entra, por melhor que o juiz esteja, por melhor que seja a sua intenção, quando começa a entrar uma margem grande demais de interpretação, depender do conhecimento individual do magistrado, a gente começa a entrar num terreno meio pantanoso, né? Porque não há segurança aqui. Melhor, portanto, se houver, depois de delimitado o problema, conscientes do problema, que isso venha a ser regulado. E a gente depende de regulamentação, por exemplo, nesse caso. Eu imagino, sinceramente, que um juiz, numa vara de sucessões, que se depare com um caso desses, o sujeito vai dar uma travada. Sim. E vai precisar estudar muito. E depois, daqui a pouco, essa história de precisar estudar muito... eu vou pegar o gancho, mas é interessante, né? A Camila falando de recuperar a conta que foi roubada, uma conta que às vezes é roubada e que tem demais por aí, né? Assim, esses dias eu sigo um canal no YouTube que uma pessoa, ele contou por que ele tinha desaparecido. Falou, olha, tem alguns dias que vocês não estão me vendo aqui, mas por que minha conta foi roubada? Ele contou toda a história. Como foi? Ele conseguiu recuperar, buscou uma assessoria para ajudar e tal, não sei o quê. Então ele contou todo o processo, como foi que enganaram ele para poder pegar a conta. Então toda uma artimanha que fizeram com ele para poder capturar a conta, que foi um processo que parecia muito normal, alguém que fez um convite para ele fazer uma palestra e tudo mais, e essa pessoa teve a conta então roubada, o canal do YouTube com milhares de seguidores, uma história de vida da pessoa ali, a história da vida dele ali, né? E aí agora do outro lado de cá então, aqui a conta é recuperada, mas ali agora, a pessoa faleceu, para quem que vai a conta? São vários elementos, e eu acho que como instituição de ensino, o IPOG talvez tenha um papel importante nisso, porque me parece que a educação, né, passa a ser algo primordial para que a gente possa preparar, né, todas as pessoas que estão impactadas ou estão envolvidas nas diversas áreas do direito aqui, para ir conscientizando, trazendo essa consciência e trabalhando, discutindo, debatendo esses aspectos, apresentando o que tem de mais atual, como é que as pessoas se posicionam e também as tendências para frente, né? Então, queria, Rodrigo, te pedir que você falasse um pouco sobre a gente estar lançando o curso de Direito Digital aqui e também um pouco sobre como é que está o Direito Digital na própria graduação aqui no IPOG. Vamos falar um pouquinho para a nossa audiência aí sobre... Eu vou inverter essa ordem aí, tá bom? Porque na graduação... nós temos limites, né? Inclusive espaço temporal para poder falar sobre direito digital, porque a gente tem uma quantidade muito grande obrigatoriamente de disciplinas a tratar. Mas aqui no IPOG, no 8º período, a gente inseriu direito digital no espaço que a gente tinha por uma das disciplinas opcionais. Em tese, mas só em tese, essas disciplinas opcionais sempre podem ir alterando ao longo do tempo. Olha, nesse semestre vai ser direito eleitoral, no próximo vai ser imobiliário, né? Mas nessa do 8º período, eu já até brinquei com os alunos, olha, para sair digital, só se eu sair primeiro daqui da coordenação, porque essa matéria vai ficar permanentemente aqui no 8º período. E
É claro que não dá para tratar com grande profundidade direito digital na graduação com um tempo relativamente curto, mas nós temos tentado, por outros meios, especialmente para os alunos mais interessados, disponibilizar essas informações necessárias. No semestre passado, nós trouxemos 3 especialistas em prova digital, fizemos um congresso sobre prova digital aqui. Esse ano, na abertura nós estamos começando o semestre, né, mas o evento de abertura deste semestre, inclusive, contou com a participação da Camila, o Rafael, que ela mencionou, o esposo dela, que também é especialista na área, que veio aqui falar com os nossos alunos. E, de tempos em tempos, periodicamente, a gente pretende fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, na pós-graduação, a coisa muda um pouco de figura, porque a gente tem mais tempo para tratar desses assuntos e com mais profundidade. E aí pego essa carona para dizer o que eu preciso, né? Que nós estamos inaugurando aqui, vou até pedir licença para colar agora, né? Nós estamos inaugurando o curso de Direito Digital, Práticas em Proteção de Dados e Inteligência Artificial, que tem, para que se tenha uma noção de que a gente está fazendo um curso, tentando fazer um curso realmente profundo, com profissionais que sabem do que está dizendo, uma das nossas professoras é aqui, a nossa Camila. Eu queria chamar a atenção, Ronan, eu não vou falar sobre nomes agora, embora eu já tenha falado da Camila, mas sobre algumas das disciplinas que integram esse curso. Veja, responsabilidade civil na internet. Bom, Camila falou indiretamente sobre isso várias vezes aqui. Privacidade, proteção de dados, noções essenciais de segurança da informação. Estou falando os nomes de cada módulo. Fake news e combate à desinformação, compliance e governança digitais, crimes digitais, provas digitais. Eu não vou falar todos não, mas vou falar um último aqui, que eu vou deixar a Camila explicar o motivo de nós termos colocado esse módulo num curso, numa pós-graduação em Direito Digital. É o último módulo, que é Lógica de Programação Aplicada ao Direito. Mas o sujeito que é formado em Direito, que está fazendo uma pós-graduação, será que ele precisa mesmo desse conhecimento? Lógica de Programação Aplicada ao Direito? Eu acho que precisa, e precisa muito. Quem me convenceu disso foi a Camila, inclusive, e por isso eu vou falar para que ela lhes diga aí por qual motivo que numa pós-graduação em Direito Digital, que abrange todos esses temas com bastante profundidade, mas que o arremate dela é lógica de programação aplicada ao direito. Vai lá, Camila. Pode falar para a audiência aí, Camila. Falar para a audiência. Eu quero perguntar para vocês, então, que estão aí nos assistindo, vocês sabem definir o que é um algoritmo? Porque a gente fala de algoritmo o tempo inteiro no nosso dia a dia, a gente sabe que eles estão presentes, mas você sabe explicar o que é um algoritmo, o que ele faz, né? Então, quando a gente vai estudar lógica de programação, programar, escrever códigos, escrever algoritmos, a gente começa a compreender o que é de fato, né, de forma mais concreta, o que é o algoritmo e por que ele traz tantos impactos assim no nosso dia a dia e também no direito a partir de agora. Então, é compreender um pouquinho de como funciona a linguagem de máquina, de qual que é a diferença de automação e programação para inteligência artificial, né, que eu acho que acredito que o professor vai abordar isso também, e entender o por trás da tecnologia, que é importante, como é que a gente vai atuar com isso se a gente não entende minimamente o funcionamento disso. E é muito interessante porque entender um pouco de lógica de programação muda muito também a nossa forma de pensar até mesmo a ciência jurídica, porque a gente começa a entender que, bom, nem tudo tão depende assim no direito, né? Tem coisa que, se você for analisar ali, por exemplo, os requisitos para concessão de um benefício de prestação continuada, BPC lá, LOAS, né? Se você for chegando fazendo várias perguntas, respostas de sim e não, você vai chegar a um desenho de uma árvore decisória em que é possível ali você traduzir aquilo em linguagem de máquina para que um computador, por exemplo, decida com base em critérios técnicos ali, se a pessoa tem direito ou não tem direito a receber um BPC, né? Então, assim, é assim que a gente automatiza, por exemplo, documentos jurídicos, decisões, e aprender linguagem de máquina nada mais é do que aprender uma linguagem mesmo, aprender a conversar com a máquina, o idioma da máquina, né? E isso faz total diferença para a gente lidar com as questões relacionadas à tecnologia. A gente vai estudar todas as questões do direito digital tradicional, que praticamente todos os cursos que existem no Brasil afora aí proporcionam. Estou até olhando aqui o último módulo nesse sentido. Veja que interessante, Ronan. Tem o seguinte título: Ativos digitais, Smart Contracts,
blockchain, internet das coisas e outras inovações e seus desafios jurídicos. Essa arremata a parte mais jurídica pura, né? Mas a lógica de programação aplicada ao direito, que a Camila se referiu agora há pouco, é o nosso último módulo, e bem rapidamente, olha o que a gente trata nele. Introdução ao pensamento computacional, saber a linguagem, né, dele, tipo de variáveis e suas usabilidades, tipos de linguagem, análise de dados no direito, aplicações concretas, automação jurídica e novas tecnologias jurídicas. Então você perceba que não é um módulo para o sujeito virar programador, não é essa a ideia, não. É que para o mundo do direito esse conhecimento é essencial. E diga-se de passagem, cá para nós, essa é um diferencial do nosso curso. Porque muito dificilmente, salvo engano, a gente não encontrou nenhum caso, né, ainda. Não, a gente tem. Eu fiz um curso desse, mas não foi em uma pós-graduação. Em pós, né? pós-graduação vocês não vão encontrar, é aqui no IPOG. Então é aqui que a gente vai Então, ter. mais uma vez, está aí o IPOG inovando, trazendo para vocês um curso inédito, que é o de curso de Direito Digital. Estamos aqui com o coordenador, o Rodrigo, que está dando alguns spoilers para você, mas você pode olhar aqui nas nossas redes sociais, no nosso site, todas as informações a respeito desse curso, que vai trazer para você informações atualizadíssimas e te ajudar a se preparar nesse mundo vasto que é o direito digital, que oferece muitas oportunidades. Então, de repente você está começando a sua carreira e você já quer olhar para esse vasto mundo do direito digital, excelente oportunidade de você ter uma boa visão abrangente, são 12 módulos, então 12, né? 12 módulos, você vai ter uma visão muito abrangente de várias aplicações do direito digital, então muito importante, são professores sempre muito especialistas no mercado, então você vai poder conferir isso e aprender com muita profundidade. Então, mais uma vez, com a qualidade IPOG, você vai ter uma experiência de aprendizado sensacional. Então, deixo aqui as nossas redes sociais e todas as informações mais detalhadas você pode obter no nosso site, tá bom? Muito bem, excelente, estou super animado com essa proposta, acho que vai ser um curso de bastante procura e sucesso, a gente já está começando a divulgação, então vai ser bastante interessante ver isso. Quero, quem sabe, assistir algumas aulas, inclusive, aí com vocês, para poder me inteirar, porque esse é um tema que eu acho que a gente tem que estar bastante atento, né? Muitas mudanças. Então, eu queria convidar vocês para as palavras finais, assim, o que a gente está, infelizmente, encerrando. Camila, que conselhos você daria para alguém que está aí está terminando a graduação, pensando no que fazer? Que conselho você daria para um profissional que está pensando, né, que ouviu talvez aqui o nosso podcast e está pensando, puxa, eu vou considerar o direito digital? Que conselho você daria para alguém começar a sua carreira nessa área? Não feche as portas, né, para novas possibilidades. Quando a gente está formando, a gente acha que a gente já tem um caminho todo traçado na nossa mente, e na verdade a gente muda de opinião muito, né? Eu não tinha nenhum interesse nem familiaridade com tecnologia, e se alguém me dissesse, quando eu me formei, que eu ia trabalhar com tecnologia, eu ia falar, não, tá ficando louca essa pessoa. Mas não fecha as portas, né? É uma área muito interessante, e aí não só muito interessante, mas como elemento de muita persuasão, eu costumo falar para os meus alunos que o direito digital é o único futuro possível do direito, não tem como você escapar. A gente não vai deixar de usar a tecnologia, a sociedade não vai retroceder, a tendência é que isso avance de forma cada vez mais acelerada. Então é importante que você olhe com carinho aqui para a área do direito digital mesmo, até mesmo não só para se destacar no mercado, como o professor Rodrigo falou, no direito do trabalho já tem muita gente, no previdenciário, no consumidor já tem muita gente. É mais fácil sim se destacar no direito digital, que tem menos pessoas qualificadas, menos profissionais qualificados, mas eu acredito também que é uma estratégia de sobrevivência no mercado. Sem você entender de tecnologia hoje em dia, não vai ter como você se destacar sequer na área que você já atua e já é bom, porque rapidamente você vai ficar para trás. Então, meu conselho seria esse. Legal, Rodrigo. Palavras finais aí para a nossa audiência? O conselho, você não me perguntou, mas o meu conselho é Sim, o nosso conselho curso, que eu também te pergunto. é o nosso curso aqui. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, Ronan, porque desde que eu percebi que havia uma oportunidade para que nós fizéssemos aqui no IPOG o curso após graduação em Direito Digital, uma sucessão de fatores, de coincidências, para quem acredita nelas, ocorreram e que me facilitaram a vida para montar o curso. Eu tô com essa ideia na cabeça há um certo tempo, quase que do nada, acho que não é do nada não, acho que providência divina, certo? Mas, enfim, Camila entra em contato comigo, eu não conhecia a Camila antes disso, para
interessada num evento aqui no IPOG, né? E de lá para cá a gente tem promovido esse estudo, montagem do projeto, contato com professores. Eu queria fazer o registro agora, que é o seguinte: a Camila está aqui conosco nesse podcast, já tivemos uma gravação de uma outra pílula de divulgação com ela própria. Nós ainda estamos iniciando todo esse processo, as aulas propriamente ditas ainda não ocorreram. Eu acho que eu, em nome do IPOG, gostaria de fazer um agradecimento muito especial a todos que colaboraram nisso, mas especialmente a Camila, que esteve aqui no IPOG conosco fazendo uma palestra aos nossos alunos. Fez a gravação de 2 ou 3 pílulas de divulgação, está aqui conosco nesse momento, me auxiliou enormemente nos contatos e convites, porque ela é presidente do Instituto Goiano de Direito Digital, tem acesso aos melhores profissionais da área. Então, na medida que ocorra tudo que nós esperamos, que o curso tenha sucesso, grande parte disso será creditada à nossa Camila aqui, que inclusive, como eu já disse, possivelmente fará as aulas, se encarregará das aulas de abertura do nosso curso, para muita honra da gente. Legal, então, poxa, queria agradecer muito vocês, Camila, meu também, muito obrigado pela sua colaboração nesse projeto inédito. Espero que seja um sucesso, que vocês realmente consigam impactar a vida de muitos profissionais e transformar, né, a vida deles, a carreira deles, ajudar a transformar a carreira deles nesse tema tão importante. Então, queria agradecer também, Rodrigo, sempre, né, solícito e colaborando com a gente num projeto ultra inédito e que vai ser um sucesso, tenho certeza, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui e a você também que me acompanhou aqui com o Rodrigo e com a Camila em mais uma edição do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Espero que você tenha curtido. Comente aí, curta, compartilhe esse conteúdo e coloque ele na mão de mais pessoas para você ir, enfim, compartilhando conhecimento, tá bom? Um forte abraço, a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!